Estamos aqui em mais uma aula de solução das questões voltadas ao direito da infância e juventude, notadamente questões dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90. E na presente aula nós vamos ver uma questão interessante envolvendo a prática de ato infracional por crianças e por adolescentes e suas consequências. A questão começa invocando os direitos fundamentais e, a partir daí, ingressa na prática de ato infracional, na discussão sobre a prática de ato infracional e suas consequências. Vejamos como a questão se apresenta. Considerando os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. A gente pode botar aqui 227/228 da Constituição Federal. Pode botar o artigo 1º ao 6º do ECA. Pode botar o artigo 100 do ECA. E ele continua. A prática de atos infracionais, aí a gente lembra a definição do artigo 103 do Estatuto, fica sujeito a medidas, aí a gente lembra do artigo 112 do Estatuto, que tem objetivos socioeducativos. Aí vai o grande discurso de que não é um mero caráter retributivo ou sancionatório, é o objetivo de socioeducação. Nesse sentido, é correto afirmar que, vamos ver o que diz a letra A. Se Haroldo, que tem 11 anos, 11 anos é o quê? Uma criança. Nós sabemos que adolescente é a partir dos 12. Adolescente. Adolescente. No instante que completa 12. Se ele tem 11, ele ainda é uma criança. Subtrair para si coisa alheia pertencente a uma creche. Então, ele praticou furto. Deverá cumprir medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários. Prestação de serviço comunitário é uma medida socioeducativa? É. Está lá no artigo 117 do ECA. Por prazo não superior a 1 ano. Primeiro erro da questão. Primeiro erro. Criança não é submetido à medida socioeducativa. Aí vem a regra do artigo 105, que textualmente diz: ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas do artigo 101. Então, criança pratica ato infracional? Pratica. Vem aqui para mim. Criança pratica ato infracional. Criança furta, criança pode matar, criança pode ferir, mas criança não é responsabilizada pela lei. O legislador abriu mão de responsabilizar a criança. É um critério da própria legislação, né? Do mesmo jeito que ela utilizou do critério cronológico lá no artigo 2º, lá no artigo 228 da Constituição, né? lá no artigo 104 do Estatuto, critério cronológico, né? De 0 a 12, de 12 a 18, ponto final. Eles não têm cientificidade plena, mas obedecem a uma harmonia que é quase de todo o planeta, que divide criança, adolescente e adulto nessas faixas etárias. Então, uma criança pratica ato infracional? Pratica. Mas o que é que se faz com ela? O legislador indica a aplicação de medida de proteção. A partir do momento que você é adolescente, não. Completei 12 anos, sou adolescente, a partir desse momento você é responsabilizado. E aí responde pelo ato infracional praticado e pode ser submetido a medidas previstas no artigo 112 da lei, as chamadas medidas socioeducativas. No caso em questão, há um grave equívoco também em relação, volta aqui para mim, ao segundo erro, que é o tempo da prestação de serviço à comunidade, que é no máximo de 6 meses e não de 1 ano.
regra do artigo 117 do Estatuto. Vem aqui para mim. Você imagine uma prestação de serviço comunitário por um ano. É quase como empregar o menino. Como é isso? Um ano prestando serviço, o máximo da PSC é exatamente o prazo de 6 meses. Já a liberdade assistida, que é outra medida socioeducativa em meio aberto, ela tem um prazo mínimo de 6 meses, que é quando o jovem ganha um orientador, que tem a obrigação de promover socialmente a si e a sua família. Resultado, para a PSC, o prazo máximo é de 6 meses e, em relação à criança, é bom que se diga e repita, criança pratica infracional? Pratica. Mas a lei abriu mão de responsabilizá-la, indicando que ela fosse encaminhada ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar providencie a medida de proteção que considerar adequada. Vamos ver o que diz a letra B. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato infracional não é considerada medida socioeducativa. Obrigação de reparar o dano. Tendo em vista que o adolescente não pode ser responsabilizado civilmente. Essa assertiva está completamente errada. Lá no artigo 112, inciso 2, nós vamos encontrar como MSE, como medida socioeducativa, a obrigação de reparar o dano. Sim, e é bom que se esclareça que a gente encontra a descrição dessa medida no artigo 116, que diz textualmente: em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 116 tem a definição da obrigação de reparar o dano. Eu quero chamar a atenção de vocês para o parágrafo único do artigo 116, que diz com muita propriedade que a medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano poderá ser substituída por qualquer outra medida se o jovem demonstrar que não tem capacidade de custear essa reparação de dano. E a lei fala assim: faculta a substituição pelo juiz dessa medida imposta por qualquer outra medida do rol de medidas socioeducativas. Tem prova que diz assim: a obrigação de reparar o dano pode ser substituída por multa? Não há previsão de aplicação de, abre aspas, pena de multa a adolescente autor de ato infracional. Quando você substitui uma medida socioeducativa, deve se substituir por outra medida socioeducativa. A propósito, vale também um comentário, que é o casamento entre o artigo 99 e o artigo 113. A medida socioeducativa pode ser substituída, bem como cumulada a qualquer tempo. Pode-se aplicar 2 ou 3 medidas a um jovem e essas medidas podem ser substituídas a qualquer tempo. O objetivo da lei é ressocializar, é reencaminhar. Então, o legislador deu ao judiciário a mobilidade suficientemente capaz dele jogar com essas medidas no sentido de ver qual delas se adequa melhor ao anseio de ressocialização daquele adolescente. Para tanto, emprestou ao judiciário a velocidade e vamos dizer assim, a desburocratização necessária, embora isso obedeça a todos os critérios da lei, né, para que a gente pudesse identificar a melhor medida socioeducativa que tem a maior efetividade no trato da ressocialização daquele jovem. Vamos ver o que diz a proposição de letra C. O acolhimento institucional e a colocação em família substituta podem ser aplicados como medidas protetivas ou socioeducativas e a depender das características dos atos infracionais praticados. Olhe, as medidas protetivas de acolhimento institucional e também de colocação em família substituta, que estão no rol do artigo 101, nos incisos 7º
e no inciso 9º, não podem ser aplicadas em sede de envolvimento com ato infracional. Se vocês forem ver o inciso 7º do artigo 112, diz qualquer das medidas protetivas do artigo 101, de 1 a 6. Lá, na sentença que apurou o ato infracional, no processo de conhecimento, quando o juiz aplicar uma medida socioeducativa, pode também acumular uma medida protetiva, mas não as medidas do inciso 7º e não as medidas do inciso 9º do artigo 101. As medidas protetivas que o juiz, em sede de ato infracional, pode aplicar aos adolescentes infratores são as do inciso 1 ao inciso 7º do artigo 101. Assim está a regra expressa do inciso 7º do artigo 112. Porém, a proposição aqui de letra C diz que acolhimento institucional e colocação em família substituta podem ser aplicados em sede de ato infracional. Não podem. Acolhimento institucional é uma medida de proteção específica e desvinculada, e muito mais a colocação em família substituta, que é guarda, tutela e adoção, e exigem procedimento próprio e específico para que possa se materializar. Vejamos o que diz a letra D. A internação é prevista no 112, inciso 6º, como uma das medidas socioeducativas previstas pelo ECA, ok. Não poderá exceder o período máximo de 3 anos, ok. E a liberação será compulsória aos 21 anos. Aí a gente chama à baila o artigo 121. Lá no parágrafo 3º, a gente vai ver o prazo máximo de 3 anos. E lá no parágrafo 5º, a gente vai ver que a liberação é compulsória aos 21 anos de idade. Opção do legislador. A esse propósito, existe 1 milhão de propostas de emenda constitucional, umas querendo reduzir a idade penal, outras querendo aumentar o prazo de internação, outras querendo aumentar a idade de 21 anos para 30 anos. Enfim, querem trazer para dentro do Estatuto a doutrina penal, a aplicação das regras do direito penal. Se ele tivesse resolvido o problema da criminalidade adulta, eu poderia até aceitar a discussão. Mas a gente sabe que o direito penal ainda hoje não conseguiu resolver os problemas envolvendo a criminalidade adulta. Por que trazer essa regra para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, se ela não foi suficientemente capaz de resolver os problemas atinentes aos adultos? Nessa questão, nós analisamos a aplicação de medida socioeducativa de internação, seus prazos, sua extensão a adolescentes em conflito com a lei. Lembrando que criança não é suscetível à aplicação de medida socioeducativa. Criança que pratica ato infracional, regra do artigo 105, ela é submetida pelo Conselho Tutelar à aplicação de medidas de proteção. Muito bem, com essa questão, nós encerramos a aula de hoje e em outras aulas traremos novas questões.